E aí, pessoal dos Elementos, aqui quem fala é Matheus Queiroz, criador do canal. Como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, gente, estamos aqui em mais uma videoaula para dar continuidade ao nosso estudo sobre a álgebra. E nesta aula nós iremos aprender a determinar o MDC de expressões algébricas, beleza? Então, pessoal, bora lá. Bom, gente, já de início eu trago para vocês a definição de MDC de expressões algébricas. Olha o que diz aqui, ó. O máximo divisor comum, que é o MDC, entre duas ou mais expressões algébricas é o maior divisor comum a elas. Tá, professor, mas como é que a gente faz para determinar esse maior divisor comum? Pessoal, o que ajuda bastante a gente são as propriedades do MDC, que eu trago aqui para vocês. Essas três propriedades, tá? Elas são propriedades muito úteis e facilitam bastante a nossa vida na hora de determinar o MDC. Então, olha o que diz aqui, ó. Dadas A e B expressões algébricas não nulas, temos as seguintes propriedades do MDC. Primeira propriedade. Se a expressão algébrica A divide a expressão algébrica B, então o MDC entre elas será a expressão algébrica A. Só isso, tá? Se uma expressão algébrica divide a outra, a que divide será o MDC, certinho? Bom, segunda propriedade agora. O MDC entre o número 1 e uma expressão algébrica será sempre o número 1, tá bom? E a terceira propriedade diz o seguinte: se A e B são expressões sem fator em comum, então o MDC entre elas será igual a 1. É óbvio, né? Se elas não possuem fatores em comum, o MDC será o número 1. Pessoal, essas três propriedades ajudam demais a gente, principalmente essa primeira propriedade. Vocês verão que nós iremos utilizar ela de forma muito recorrente durante os exercícios resolvidos que a gente vai resolver, tá bom? Então, vamos aos exercícios resolvidos, aplicando sempre aquelas três propriedades. Nós temos aqui várias expressões algébricas para a gente determinar o MDC entre elas. No item A, nós temos as expressões A e A ao quadrado. Eu quero que vocês percebam o seguinte nesse item A. A ao quadrado, a gente pode enxergar como se fosse A vezes A, certo? Então, esse A aqui é um fator de A ao quadrado. Logo, A divide A ao quadrado. Então, a gente pode aplicar a primeira propriedade que a gente acabou de ver. Ou seja, o MDC entre essas duas expressões será a expressão A. Simples assim, tranquilo? Item B. No item B nós temos x ao quadrado vezes y ao cubo e x vezes y. No item B, eu quero que vocês notem o seguinte: x ao quadrado vezes y ao cubo pode ser reescrito como x vezes y, que multiplica x vezes y ao quadrado. Vocês concordam com isso, né? Basta a gente realizar a multiplicaçãozinha aqui de expressões que a gente volta ao que tinha inicialmente. E notem que x vezes y é um fator dessa expressão algébrica. Então, novamente, a gente consegue aplicar a primeira propriedade, que diz que se uma expressão divide a outra, a que divide será o MDC. Então, aqui o MDC é x vezes y. Item C. Nós temos aqui x, x ao quadrado e x ao cubo. Claramente, pessoal, x divide essas outras duas expressões algébricas, tá? Então, o MDC, novamente pela primeira propriedade, será o x. Item D. No item D nós temos 2a ao cubo e 1. Nessa situação, nós iremos utilizar a segunda propriedade. Se nós tivermos uma expressão algébrica e o número 1, o MDC sempre será o número 1, não é isso? Estamos utilizando aqui a segunda propriedade. Qualquer dúvida, pessoal, para a videoaula, volta, consulta as propriedades e vem conferir aqui, tá bom? Item F. Nós temos x ao cubo e y ao quadrado. Claramente, essas duas expressões aqui não possuem fatores em comum. Então, pela terceira propriedade, o MDC aqui será igual a 1. Se duas expressões algébricas não possuem fatores em comum, o MDC entre elas é igual a 1. E no item G, nós temos o número 3 e a expressão A.
novamente não possui fatores em comum, né? Então, o MDC, pela terceira propriedade, será igual a 1. Tranquilo demais, simples demais. Bom, pessoal, esse exercício resolvido 1 foi apenas para a gente treinar de forma bem tranquila as 3 propriedades que acabamos de ver. Só que a gente tem que avançar para questões mais difíceis. Então, para isso, eu trouxe aqui para vocês os produtos notáveis, que nós já estudamos em aulas anteriores, e essas expressões fatoradas, que nós também já estudamos em aulas anteriores. Os produtos notáveis e essas expressões, elas ajudam, pessoal, a determinar o MDC em diversos casos. Então, a gente vai juntar o que a gente já sabe a respeito das propriedades, junto com os produtos notáveis e essas expressões fatoradas, para determinar MDC de expressões algébricas, certo? Só recordando aqui com vocês, esse produto notável é o quadrado da soma de 2 termos. Esse produto notável é o quadrado da diferença de 2 termos. Esse produto notável é o produto da soma pela diferença de 2 termos. Esse produto notável é o cubo da soma de 2 termos. E esse outro aqui é o cubo da diferença de 2 termos. Lembrando, pessoal, que nós temos aí a aulinha falando a respeito dos produtos notáveis. Quem ainda não assistiu, eu vou deixar a aula disponível aqui no card. E a respeito das expressões fatoradas, nós também temos uma aulinha a respeito disso, né? Quem também não assistiu essa videoaula, eu vou deixar ela disponível aqui no card. Nós vimos nessa aula que a soma do cubo de 2 números pode ser fatorado dessa forma aqui, certo? A diferença do cubo de 2 números pode ser fatorado dessa forma. E a diferença da quarta de 2 números pode ser fatorada dessa forma aqui. E mais, né? Você percebe que nesse segundo fator, nós temos exatamente o desenvolvimento desse produto notável. Então, a gente ainda pode abrir esse a ao quadrado menos b ao quadrado como esses 2 outros fatores. Então, pessoal, para vocês aprofundarem um pouquinho mais a respeito desses produtos notáveis e dessas expressões fatoradas, assistam nossas aulas anteriores, tá? Eu vou utilizá-los aqui como se vocês já soubessem, certinho? Então, vamos para mais exercícios resolvidos. Determine o MDC entre item A ao quadrado menos 4 e A menos 2. Pessoal, vocês vão perceber que aparentemente as expressões algébricas aqui não terão fatores em comum, mas isso só aparentemente, elas terão. Para isso, nós iremos utilizar os produtos notáveis e as expressões fatoradas para a gente identificar qual é esse fator em comum, beleza? Então, vê só, nesse item A, essa expressão a ao quadrado menos 4, a gente pode reescrevê-la de outra forma. Assim, ó, a ao quadrado e esse 4, vou enxergar ele como 2 ao quadrado. Isso daqui, gente, é o desenvolvimento do produto da soma pela diferença de 2 termos. Esse daqui, ó, desse produto notável. Então, disso, a gente pode voltar para isto. Vai ficar assim. A mais 2, que multiplica A menos 2. E você nota que o A menos 2 é um fator dessa expressão, que é essa inicial, né? Então, pessoal, A menos 2 divide A ao quadrado menos 4. E utilizando a primeira propriedade, a gente conclui que o MDC entre essas duas expressões é essa segunda, é o A menos 2. Aí. Item B. No item B nós temos a expressão x ao quadrado mais 6x mais 9 e x mais 3. E aí, elas possuem fatores em comum? Aparentemente não, mas pode ser que sim. O que é que a gente tem que fazer? Pegar essa expressão, x ao quadrado mais 6x mais 9, e reescrevê-la de outra forma. Vou reescrever assim, ó. X ao quadrado, o 6x vou enxergar como 2 vezes x vezes 3, mais, e o 9 vou enxergar como 3 ao quadrado. Notem, pessoal, que esse desenvolvimento é o desenvolvimento do quadrado da soma de 2 termos. Esse desenvolvimento aqui, ó. Então, disso, a gente pode voltar para o produto notável. Certinho? Ficando, o primeiro termo é x, o segundo termo é o 3. Então, x mais 3 ao quadrado.
E a gente percebe que o x mais 3 é um fator dessa expressão, que é a mesma inicial. Então, utilizando a primeira propriedade, o MDC entre essas duas expressões é a segunda, é o x mais 3. Tá aí. Item C. No item C nós temos 4a ao quadrado menos 4a mais 1 e 2a menos 1. Será se essas expressões aqui possuem algum fator em comum? Vamos verificar, né? Dá pra gente dar uma mexidinha nessa primeira expressão aí. Olha só. 4a ao quadrado menos 4a mais 1. Isso daqui, pessoal, eu vou enxergar da seguinte forma. O 4a ao quadrado eu vou enxergar como 2a ao quadrado. O menos 4a eu vou enxergar como menos 2 vezes 2a vezes 1. E esse último 1 aí, irei enxergá-lo como 1 ao quadrado. Isso daqui, pessoal, é o desenvolvimento do quadrado da diferença de dois termos, onde o primeiro termo é o 2a e o segundo termo é o 1. Olha só. É esse produto notável aqui. A gente tem isso, volta para obter isso. Certo? Ficando então 2a, que é o primeiro termo, menos 1, que é o segundo termo. Isso daqui é o quadrado. Só que 2a menos 1 é a nossa segunda expressão aqui. Então ela divide essa expressão, que é a expressão inicial. Consequentemente, através da primeira propriedade do MDC, o MDC entre essas duas expressões será exatamente a segunda. Será o 2a menos 1. Aí. Certinho? Item D. No item D nós temos x ao cubo mais 8 e x mais 2. Eu percebo, pessoal, o seguinte, ó, que esse 8, a gente pode reescrever ele como 2 ao cubo. E aqui a gente tem a soma do cubo de dois números, certo? Aqui nós iremos utilizar aquela primeira expressão fatorada. Essa daqui, ó. A gente consegue reescrever essa expressão dessa forma. Então, reescrevendo, nós iremos ficar com x mais 2, que multiplica x ao quadrado menos x vezes 2 mais 2 ao quadrado. Eu não preciso nem desenvolver isso. Eu já percebo que x mais 2 é um fator dessa expressão, que é a mesma inicial. Então, pessoal, x mais 2 divide x ao cubo mais 8. A gente conclui, então, que o MDC entre essas duas expressões é x mais 2. Certinho? Bom, pode ser que nesse momento muitos de vocês estejam pensando o seguinte: o professor está fazendo rápido assim e tranquilo dessa forma porque já sabia. Pessoal, isso aqui a gente adquire com muito treino. Com muito treino você consegue perceber que essa expressão é, na verdade, a soma do cubo de dois números. Que essa expressão aqui, ela pode virar um produto notável fechado, que a gente já estudou anteriormente. Então a gente só consegue desenvolver isso dessa forma com muito e muito treino e fazendo vários exercícios, beleza? Vamos continuar aqui, ó. Item E. Nós temos as expressões a ao cubo menos 27 e a menos 3. Olha só, nesse item E, o a ao cubo menos 27, nós conseguimos reescrever isso como a ao cubo menos 27 eu vou escrever como 3 a terceira. Isso daqui é o quê? A diferença do cubo de dois números, que é a nossa segunda expressão aqui, ó. A diferença do cubo de dois números. Então dá para reescrever dessa forma. Como é que vai ficar isso? Vai ficar a menos 3, que multiplica a ao quadrado mais a vezes 3 mais 3 ao quadrado. Certinho? Então a gente nota que a menos 3 é um fator dessa expressão, que é a mesma inicial. Então, a menos 3 divide a ao cubo menos 27. Pela primeira propriedade, o MDC entre essas duas expressões será a menos 3. Certo? Item F. No item F nós temos as expressões y à quarta menos 1 e y ao quadrado menos 1. Primeiro ponto aqui. Esses 1's eu vou enxergar como 1 à quarta e aqui 1 à segunda. Vocês vão entender por quê.
Primeiramente aqui, pessoal, y à quarta menos 1 à quarta, isso é a diferença da quarta de dois números. Não é verdade? Então, y à quarta menos 1 à quarta, eu posso reescrever, olha só, voltando aqui, dessa forma. Beleza? Bora lá. Lembrando, pessoal, que eu estou tratando essa aula aqui como se vocês já soubessem de produtos notáveis e das expressões fatoradas, beleza? Isso aqui vai ficar y ao quadrado mais 1 ao quadrado, que multiplica y ao quadrado menos 1 ao quadrado. Olha só, y ao quadrado menos 1 ao quadrado é um fator dessa expressão. Então, y ao quadrado menos 1 ao quadrado divide essa primeira expressão aqui. Pela primeira propriedade, o MDC entre essas duas expressões será y ao quadrado menos 1. Tá aí. Item G. No item G nós temos x menos 1 e x mais 2. Quem é o MDC entre essas duas expressões aí? Pessoal, elas não possuem nenhum fator em comum, tá? Então, o MDC entre elas, através da terceira propriedade, é 1, certo? Muita gente pode dizer que é o x, né? Mas não é, pessoal. A gente tem que levar em consideração a expressão como um todo, tá? É x menos 1 e x mais 2. Item H. X ao quadrado mais y ao quadrado e x mais y. O pessoal confunde muito aqui. Pensa que x mais y divide x ao quadrado mais y ao quadrado. Ou seja, é um fator disso. Mas não é, gente. Parece muito, mas não é. Essas duas expressões, elas não possuem fatores em comum. Ou seja, o MDC entre elas é igual a 1. Certinho? Bom, gente, vamos fazer mais outro exercício de determinação do MDC entre expressões algébricas, mas agora com outros exemplos onde a gente não utiliza aquelas propriedades que nós vimos anteriormente. E nesse caso aqui, eu vou dar uma dica para vocês. Uma dica que sempre dá certo. Porque dica que tem exceção, geralmente não são dicas boas, né? Aqui sempre vai dar certo. Olha só, aqui no item A, pessoal, nós temos A ao quadrado vezes B ao cubo e A ao cubo vezes B ao quadrado. Quem será o MDC entre essas duas expressões? A dica é o seguinte, você vai analisar as incógnitas de forma separada e você vai pegar a expressão que tem o menor expoente. Então, olha só, aqui a gente tem A ao quadrado e A ao cubo. Você vai pegar para o seu MDC o A ao quadrado, certo? Em relação ao B, nós temos B ao cubo e B ao quadrado. A gente vai pegar o B ao quadrado. A gente vai pegar a expressão que tem o menor expoente. Por que essa dica sempre dá certo? O MDC já vai ser isso, tá? Por que essa dica sempre vai dar certo? Porque o A ao quadrado divide A ao quadrado, obviamente, e divide A ao cubo. E é o maior divisor entre A ao quadrado e A ao cubo, certo? A mesma coisa acontece com B ao quadrado. Então, quando a gente pega essa expressão aqui como um todo, ela divide tanto a primeira quanto a segunda, e é a maior expressão que divide essas duas. Então, logo, ela é o MDC. Isso vai servir sempre, tá? Vamos testar aqui no item B. Quem é o MDC entre as expressões A vezes y à quarta e x ao cubo vezes y? Em relação ao x, nós temos x e x ao cubo. Então, a gente vai pegar o x, que é que tem o menor expoente. O expoente é 1, né? Ele está oculto aí. Em relação a y à quarta e y, a gente vai pegar o y, que é o menor expoente, é 1. Então, x vezes y é o MDC entre essas duas expressões aí, certo? Item C. Quem é o MDC entre A ao cubo vezes B ao quadrado vezes C e A vezes B à quinta? Em relação ao A, nós temos A ao cubo e A. Então, a gente pega apenas o A, que tem o menor expoente. Em relação a B ao quadrado e B à quinta, a gente pega B ao quadrado, que tem o menor expoente. E o C, professor? O C ele aparece apenas em uma das expressões. Então, a gente não coloca aqui no MDC. Porque se você colocasse, o MDC não dividiria A vezes B à quinta. Então, descarta o C. A vezes B ao quadrado é o MDC entre essas duas expressões, certo? Item D, nós temos 8x e
12x ao quadrado. Quem vai ser o MDC entre essas duas expressões? Ah, professor, mas aqui aparece coeficientes, ó, o 8 e o 12. Poxa, é simples. Tire o MDC entre os coeficientes. Nós já temos, pessoal, uma aulinha aí explicando como faz para determinar MDC entre dois ou mais números, não é isso? Quem ainda não assistiu essa aula, vou deixar ela disponível aqui no card. A gente começa aqui dividindo esses dois números pelo primeiro número primo, que é o 2. Então, 8 dividido por 2 é 4, 12 dividido por 2 é 6. Tem que ser um número que divida os dois números ao mesmo tempo, tá? O 4 e o 6 são divisíveis por 2 novamente. 4 dividido por 2 é 2, 6 dividido por 2 é 3. Agora não tem nenhum número primo que divida o 2 e o 3 simultaneamente. Então a gente para por aqui. O MDC entre 8 e 12 será o produto desses dois fatores aqui. 2 vezes 2, 4. Então no MDC a gente vai ter 4. Em relação ao x e o x ao quadrado, a gente pega o que tem o menor expoente, que no caso aqui é o x. Aí, o MDC entre essas duas expressões é 4x, certinho? Item E, nós temos 15 vezes y ao cubo vezes x à quarta e 20y ao quadrado vezes x ao quadrado. Novamente, tirar o MDC entre 15 e 20. Como eu já sei, eu vou fazer mais direto, tá, pessoal? O MDC entre 15 e 20 é 5. Pode aplicar esse método aí, vocês irem encontrar o 5, tá? Entre y ao cubo e y ao quadrado, a gente pega o y ao quadrado, que tem o menor expoente. Entre x à quarta e x ao quadrado, a gente pega o x ao quadrado, que tem o menor expoente. Tá aí determinado o MDC. Item F. No item F nós temos 2x, 6x ao quadrado e 4x. Pessoal, como o 2 ele divide o 6 e divide o 4, o MDC entre 2, 6 e 4 será o 2. Isso é uma propriedade do MDC de números naturais, tá? Entre o x, x ao quadrado e o x, o que tem menor expoente é o x. Então o MDC entre essas três expressões é 2x, tá bom? Item G, nós temos aqui 2x, que multiplica 2x menos 1, e 3, que multiplica 2x menos 1 ao quadrado. Você percebe que 2x menos 1 aparece em ambas as expressões, né? Então a gente vai pegar aqui tem menor expoente, que no caso é o 2x menos 1. Então o MDC entre essas duas expressões aqui será 2x menos 1. Ah, professor, e o 2x aqui? E esse 3? Eles não são comuns às duas expressões, então a gente descarta. E para finalizar, o item H, nós temos x ao quadrado mais 1 e 2x ao quadrado mais 2. Nessa segunda expressão, eu posso colocar o 2 aqui em evidência, né? Colocando o 2 em evidência, a gente fica com x ao quadrado mais 1. Note que se você aplicar a propriedade distributiva da multiplicação, a gente volta ao que tinha anteriormente. Então, olha só, a primeira expressão é x ao quadrado mais 1. A segunda expressão é 2 vezes x ao quadrado mais 1. Isso significa que essa primeira expressão divide a segunda. Então, o MDC entre elas, pela primeira propriedade que a gente estudou, será o x ao quadrado mais 1. Bom, pessoal, essa daqui foi a nossa videoaula sobre o MDC de expressões algébricas. Se você ficou com alguma dúvida, deixe essa dúvida aí nos comentários, que a gente tenta explicar de uma forma melhor, de uma forma diferente. Se tem alguma coisa nessa videoaula que agregou no seu conhecimento, deixa teu like aí, compartilha essa aula com um amigo, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e aguardem as próximas aulas. Valeu, pessoal, e até mais.